Olá, alunos queridos, bom dia. Vamos iniciar então uma gravação de aula, certo? Estamos aqui na nossa aula 3. Olá, alunos, alunas, queridas, queridos. Esta aula é dedicada ao estudo da evolução da logística. A nossa referência bibliográfica segue abaixo. Balu, gerenciamento da cadeia de suprimentos logística empresarial. Tradução Raul Rubenick, quinta edição, Porto Alegre, Bookman 2006. Então, vamos falar um pouquinho aqui, baseado no Portal Educação, esse conteúdo, né? Site antigo, né? Sobre evolução da logística. As empresas e organizações começam a captar e adotar a mensagem logística, né, apenas nos primórdios do século XX, segundo Carvalho, Dias, 2004. Nos anos de 1960, a logística tinha principalmente uma vertente operacional. Isto é, era vista como um sistema de atividades integradas. Nos anos de 1970, passou a ser caracterizada por ter uma área funcional e estratégica. Já nos anos de 1980, a logística passa a ser vista como um serviço. Começam a aparecer os sistemas logísticos de informação e nos anos de 1990 surge a gestão da cadeia de logística, né? Aqui então nós vemos o início, já na década, já no século XX, né, década de 60, né? Esse aspecto que apresenta, as pessoas começam a perceber o mundo empresarial, as pessoas apenas como um aspecto operacional. Na década de 70, você vê uma evolução para a área funcional e estratégica. E, finalmente, nós vemos na década de 80 a logística sendo vista como um serviço. Por isso que nós estamos já fazendo uma abordagem de serviço, que são serviços. Você não pode falar quando você fala de produtividade, de produção, você está falando geralmente de o quê? De indústria, né? Da elaboração do produto. Elaborado, semi-elaborado, tal, produto envolve produção, quando você fala desses termos. Finalmente, na década de 90, você vê falar de supply chain management, ou seja, gestão da cadeia de suprimento, né? Então, década de 60, 70, 80 e 90, vemos uma evolução nessa vertente operacional, funcional e estratégica, a logística como um serviço que está sendo prestado, serviço de transporte, armazenagem, ou estocagem, né? E todos os aspectos da cadeia de suprimento. Você começa a ver a integração da informação, sistemas informatizados, e, finalmente, passar a perceber na década de 90, né, toda a cadeia de suprimento, ou seja, tudo, desde o produtor até o consumidor final, todas as etapas que podem surgir, né, e surgem, né? Finalmente, na atualidade, a função logística interage basicamente com 4 setores das empresas: marketing, finanças, controle da produção e gestão de recursos humanos, criando assim uma rede logística. Gomes Ribeiro, 2004. No entanto, em pleno século XXI, o conhecimento, exploração e aplicação empresarial da logística ainda estão longe dos tempos da logística aplicada em estratégias de guerra. Observa que vários setores, várias áreas passaram a ser integradas, começaram a perceber o aspecto do marketing, informação, não somente dentro da cadeia de suprimento ou dentro dos processos da logística como um serviço que é prestado, mas também como realmente otimizar o aspecto financeiro, controle da produção, recursos humanos, tudo, né? Então, tudo isso fazendo parte da rede logística. E aí nós vemos aí século XXI. Século XXI nós vemos, então, quando nós olhamos para trás a logística, na origem da guerra, né, dos suprimentos militares, né, nós vemos aí realmente um horizonte bem distante, né? Podemos vislumbrar já uma logística bem desenvolvida em relação a esse contexto, né?
Como economia, as empresas acordaram e começaram a vê-la como uma ferramenta necessária à competitividade e à sobrevivência no negócio, né, do negócio. Os empresários começaram a olhar seus custos mais detalhadamente e encontrar respostas para perguntas do tipo: as minhas fábricas estão bem localizadas e preparadas para atender rapidamente as necessidades dos meus clientes? Então, nós vemos aqui nesse ponto que a logística passou a ser vista como um instrumento de otimização de custos. Otimar, ou seja, otimizar, tornar ótimos custos, melhorar os custos, né? Ou seja, de reduzir custos, maximizar lucros. Geralmente, esse é o objetivo racional de um empreendedor racional. Um agente econômico racional, ele pensa de forma a minimizar custos, né? As minhas fábricas estão localizadas e preparadas para atender rapidamente as necessidades dos meus clientes? Observe essa pergunta. Assim como nós estávamos falando da cadeia de suprimento de um hospital, agora há pouco, né, no início da aula, né, funciona da mesma maneira, pessoal. Qualquer comprimido, qualquer produto, qualquer remédio, qualquer alimentação, desde a origem da cadeia para chegar no hospital, o produtor do alimento que vai para o hospital, o produtor do remédio que vai para o hospital, né, do instrumento cirúrgico, de qualquer produto hospitalar, certo? Qualquer suprimento da cadeia de suprimento hospitalar, desde a origem, qual é o objetivo? Chegar ao consumidor final, com uma sutura, com um balão de oxigênio, imagina todos os elementos que podem compor uma cadeia de suprimento hospitalar, né? O objetivo quem é? O cliente. Quando nós falávamos da guerra, quem lidava diretamente ali eram os soldados, né? Você precisava de todos os suprimentos para atender os soldados, né? Com uma espécie ali de... Né? Eles iam diretamente ligar ali na ponta para utilizar os produtos, os armamentos, a comida e todo o instrumento militar. Então, quem lida ali na ponta é o soldado. Então, adaptado disso aí, da visão estratégica, né? Uma estratégia militar, na estratégia empresarial, quem vai lidar diretamente na ponta com uma cadeia de suprimento hospitalar, médicos, enfermeiros, geralmente os enfermeiros estão bem mais na ponta do que os médicos, né? Fora os médicos também, lógico, óbvio que sim, né? Porque eu digo porque geralmente o enfermeiro lida mais com o cliente, né? Em certo sentido, né? Que é o paciente, né? De forma resumida, podemos dizer logística é a arte de gerenciar de forma global e otimizada o fluxo de movimentos e informações da origem ao ponto final do processo, atendendo satisfatoriamente ao cliente final com um produto com alto nível de qualidade e competitividade com custos adequados. Então, observa a necessidade da logística de lidar com custos, reduzir custos, né? Isso é importante. No Brasil, então, nós vemos ainda da evolução já no aspecto tático aqui no Brasil. Neste primeiro momento, as empresas já estão preocupadas com alguns armazenamentos e custos de cadeia, especialmente os de transporte, distribuição e armazenamento de seus produtos. Portanto, grande parte da mesma já sabe exatamente pelo menos o custo de uma das partes do processo. Neste contexto, outra forte tendência que está ganhando espaço rapidamente é a de terceirização dessas atividades operacionais. Isso tem provocado o aparecimento dos chamados operadores logísticos. Outra realidade decorrente deste movimento é a carência e, ao mesmo tempo, a procura por profissionais especializados na área. Este binômio tem provocado uma forte migração de recursos humanos de outras áreas para a área de logística, evidenciando o assunto, né? Então, nós vemos aí, certo? Áreas que são terceirizadas. Se você for pensar numa cadeia de suprimento, você acha que as empresas vão realmente utilizar todas as áreas, todos os setores de uma cadeia de suprimento?
como nós vimos nas aulas anteriores, vão realmente se apropriar, criar empresas para transportar na multimodalidade. Imagina uma empresa que tem a multimodalidade marítimo, transporte aéreo, transporte rodoviário de carga, transporte gasodutos. Imagina só a situação. Então, nós vemos aí que existe vários setores que realmente podem ser utilizados para pela logística no aspecto operacional e são realmente parte desse processo, né? No qual nós vemos que uma empresa não vai criar uma empresa de transporte, a maior parte das vezes, para poder transportar seus produtos. Ela vai terceirizar esse serviço. Ela vai terceirizar o serviço de produção. Ou então vai comprar de um fornecedor um produto. Ela não vai criar uma outra empresa para fazer determinadas etapas, como produzir o produto, uma etapa, né, da cadeia de suprimento. Ou a própria origem. Às vezes, a maior parte das vezes, o que é que um hospital vai fazer? Um hospital vai pegar respirador já de uma empresa que produziu, vai pegar comidas, alimentos, leitos de empresas, né, que produzem. Partes da cadeia vão ser terceirizadas nas várias etapas de transporte, até chegar realmente de centros logísticos a um hospital, né? Então, a cadeia de suprimento, nesse aspecto, realmente, ela tem... vocês observem que há uma terceirização de várias etapas. Várias etapas são terceirizadas. Até então chegar realmente ao atacadista, varejista e o cliente, houve uma grande terceirização de várias etapas. Mas há uma interligação da cadeia de suprimento. Empresas que estão ali relacionadas à cadeia. Até a década de 40, o mundo empresarial era caracterizado por alta produção, baixa capacidade de distribuição, despreocupação com custos, inexistência do conceito de logística empresarial. Então, a década de 40 viu isso, certo? Se buscava produzir, mas a capacidade de distribuir era precária. Altos custos de armazenamento. Não se tinha uma visão de custos, de redução de custos. Isso gerava certamente ineficiência. Imagina, ser uma visão de just in time, ser uma percepção, né, de fornecer logo para o consumidor final o produto, né? Planejamento, na verdade, de comprar já com uma demanda já pronta para você entregar, né? 1950 a 65 surge o conceito de logística empresarial motivado por uma nova atitude do consumidor, pelo desenvolvimento da análise do custo total, pelo início da preocupação com os serviços ao cliente e de maior atenção com canais de distribuição. Então, o consumidor passou a ser mais exigente, teve uma nova atitude. Ferramentas de gerenciamento se desenvolveram, então, uma análise do custo total, o custo passou a ser visto de outra maneira, né? O serviço ao cliente, né, os serviços ao cliente, atenção aos serviços ao cliente, o canal de distribuição passou a ser mais rigoroso, né? A preocupação com o cliente, a manter o cliente, a distribuir logo para o cliente quer o produto, né? Então, na década de 50 e 65, começou-se a ter essa preocupação, né? Ainda na evolução da logística, então nós vimos a década de 65 a 80, a consolidação de conceitos. Então nós vimos essa consolidação de conceitos nessa área, a colaboração decisiva da logística no esforço para aumentar a produtividade da energia, visando compensar o aumento da produção industrial, então, utilizar de maneira mais produtiva a energia, né? A crise do petróleo, né, década de 70, primeira e segunda crise do petróleo, elas foram pontos que realmente começaram a se... questões que levaram a questionar o uso da energia e a maneira como se produzia, e a cadeia de suprimento
né, do petróleo certamente levou as pessoas a questionar. Houve uma precarização da cadeia de suprimentos, certamente. Os produtos e subprodutos do petróleo, né? Crescimento do custo da mão de obra, sindicatos mais organizados, nesse período da década de 60, 70, 80, né? Então, levou ao aumento de custos, certo? E o crescimento dos juros internacionais. Né? Vocês observam aí aumentando a taxa de juros e a atratividade de capital para vários lugares do mundo, no qual investidores internacionais são atraídos para poder realmente deixar seus negócios em determinados lugares, né? Focar seus negócios em determinados lugares, concentrar, né? Concentrar. Após 1980, o desenvolvimento revolucionário da logística, desenvolvimento revolucionário da logística decorrente das demandas ocasionais. Então, a logística passou a ter um significativo desenvolvimento, principalmente, pontualmente, em alguns lugares. Nós vemos, sobretudo, nos Estados Unidos e Japão, países realmente que buscavam otimizar, né, já sua produção. Desenvolvimento também de demandas ocasionais pela globalização, o próprio processo de globalização, ele fez com que diminuísse certas distâncias entre países, né? E pelas alterações estruturais na economia mundial e o desenvolvimento tecnológico. São, pelo menos, esses três fatores, pela globalização, alterações estruturais na economia mundial e desenvolvimento tecnológico levaram a essa revolução da logística, né? Então, a importância da logística na cadeia de suprimento para a estratégia, vemos aqui o seguinte: as empresas gastam um tempo enorme buscando maneiras de diferenciar suas ofertas de produtos em relação às da concorrência. Quando a administração reconhece que a logística ou cadeia de suprimento afeta uma significativa parcela dos custos da empresa e que o resultado das decisões tomadas quanto aos processos da cadeia de suprimento proporciona diferentes níveis de serviço ao cliente, atinge uma condição de penetrar de maneira eficaz com novos mercados, de aumentar sua fatia do mercado e de aumentar os lucros. Isto é, uma boa gestão da cadeia de suprimentos pode gerar vendas e não apenas reduzir os custos. Considere como a rede Walmart usou a logística como parte central de sua estratégia competitiva para tornar-se principal rede mundial de varejo. Então vamos considerar aqui o Walmart, embora já tenha dado uma pincelada rápida na aula passada. Vamos considerar aqui a questão do Walmart. Importância da logística, cadeia de suprimento para a estratégia. A Walmart ganha com a logística, né? A Kmart e a Walmart são duas redes de varejo de mercadorias que poucos anos atrás pareciam iguais. Vendiam os mesmos artigos, buscavam os mesmos clientes e tinham inclusive nomes parecidos. Quando a competição entre elas teve início, os norte-americanos, de modo geral, conheciam o grande K vermelho, símbolo da primeira, cujas lojas se espalhavam pelas grandes áreas metropolitanas, enquanto poucos haviam sequer ouvido falar da Walmart, cujas lojas eram mais ou menos conhecidas em diversas áreas do interior rural do país, levando em conta as semelhanças entre as lojas e a respectiva missão. Os jornalistas atribuem as diferenças de rumo entre as duas redes acima de tudo a diferenciação das filosofias de gestão. Em 1987, a Kmart era muito maior, com o dobro do número de lojas da concorrente e vendas anuais de 26 bilhões de dólares, em comparação com os 16 bilhões da Walmart. Com sua presença urbana e o foco na publicidade, a Kmart tinha visibilidade imensamente superior. Em contraste, a Walmart começou em lojas autônomas nos subúrbios de cidades pequenas, seduzindo clientes das lojas familiares em subúrbios mais antigos. Mesmo assim, a multiplicação da Walmart na paisagem rural assumiu proporções tamanhas que uma invasão da América urbana
e um confronto com a Kmart, logo se tornou inevitável. Então, observa aqui que isso aqui é uma disputa pelo mercado entre a Kmart e a Walmart, registrado no Balu, no livro do Balu. Salvo engano, é o capítulo 2, né? Esse registro sobre essa disputa, né, entre essas duas empresas pelo mercado. Conseguir clientes, realmente agradar outros clientes e atrair mais clientes nessas redes americanas de distribuição. Os executivos da Kmart focaram no marketing e merchandising, recorrendo a estrelas de Hollywood, Jacqueline Smith, para promover sua linha de vestuário. Em contraste, Sam Walton, o fundador da Walmart, era obcecado com operações, investiu milhões de dólares num sistema computadorizado global que ligava cada caixa registradora à sede da corporação, que garantia, entre vários outros benefícios, a reposição imediata de estoques. Walton também investiu pesadamente em caminhões e modernos centros de distribuição, além de aperfeiçoar seu controle da cadeia de suprimentos. Esses movimentos reduziram acentuadamente os custos. Enquanto a Kmart buscava reforçar sua imagem e cultivar a fidelidade da loja, a Walmart continuava reduzindo os custos, apostando em que os preços seriam os mais importantes dos fatores para a atração de clientes. Os sistemas incrivelmente sofisticados de distribuição, estoque e digitalização da Walmart significavam, enquanto isto, que os clientes dificilmente deparariam com gôndolas vazias ou demoras na verificação de preços. Então, nós vemos que esse período aí, ele era um período, né, muito delicado, né, para essas duas empresas. Por quê? Enquanto a Kmart investia em marketing, né, a Walmart estava investindo, né, em redução de custos logísticos, custos de distribuição, informatização, digitalização, porque o tempo que a Kmart levava para identificar um produto, entregar um produto, a Walmart estava sendo mais eficiente na entrega do produto, no tempo de entrega. Porque o cliente compra, ele fica ansioso para ter logo suas compras em mãos, né? Ter realmente seu produto, ou verificar logo um preço, não quer que fique demorando para saber o preço de um produto. Então, o sistema de informatização, ele nem sempre foi assim como nós conhecemos hoje. Eles eram realmente precários, principalmente da década de 60 e 70. Então, década de 80, 87 para cá, então, o sistema de informatização melhorou muito. E isso que o Walmart percebeu, desde aquela época. Um dos motivos do sucesso da Walmart. Paralelamente, a aflição da Kmart aumentavam à medida que histórias de horror em matéria de distribuição se acumulavam. Os empregados não tinham o treinamento nem a habilidade necessárias para um planejamento e controle adequado dos estoques, e os caixas da Kmart muitas vezes não tinham informação atualizada e liam de forma errada os códigos dos produtos, cobrando, portanto, preços errados. Isso levou, inclusive, a um processo por perdas e danos na Califórnia, forçando as empresas a aceitar um acordo em que teve de pagar $985 mil por cobrar preço excessivo dos clientes. Observem aqui como é significativo treinar funcionários para ter uma resposta rápida para o cliente. Isso é importantíssimo em qualquer negócio. Então, ao longo da história, o foco nas questões logísticas é a arma que permite ao Walmart manter seus preços mais baixos e seus clientes mais satisfeitos, quase sempre retornando por tudo isso às suas lojas. Hoje, a Walmart é quase 6 vezes maior que a Kmart. A Kmart manteve seu foco em anúncios circulares e preços promocionais no século XXI, enquanto a Walmart continuou a focar mais na eficácia da cadeia de suprimentos e menos na publicidade, sendo o resultado disso que os custos de vendas, administração e de indiretos atingiam 17,3% para a Walmart e 22,7% para a Kmart, né? A Walmart consegue praticar preços em média 3,8% inferiores à da Kmart e até mesmo 3,25% inferior à da Target, outra concorrente de peso do setor. Em 2012, a Kmart pediu falência e reorganização,
né, do seu negócio. Qualquer produto ou serviço perde quase todo o seu valor quando não está ao alcance dos clientes no momento e lugar adequado ao seu consumo. Quando uma empresa incorre nos custos de levar ao cliente um produto antes indisponível ou de tornar um estoque disponível no tempo certo, cria para o cliente o valor que antes não existia, e é valor igual àquele gerado pela produção de artigos de qualidade e de baixo preço. Então, nós aprendemos uma coisa, é o seguinte, muito importante uma coisa aqui, entregar um produto rapidamente para o cliente também pode ser um produto, porque se torna um diferencial. Ora, se todo mundo pratica o mesmo tipo de atividade com seus clientes, entrega produtos em tempos precários, em tempo menor que uma loja, surge uma loja que entrega rapidamente um produto, apresenta, disponibiliza o produto rapidamente para o cliente, preço e tudo, para ele levar, isso pode se tornar uma geração de valor, uma agregação de valor e até, quem sabe, um produto, um artigo de qualidade ou de baixo preço. Pode ser a mesma coisa. Pode estar na mesma proporção de um bem. Aí você vai pensar, então os clientes também querem, além de comprar aquele bem, outro bem junto, que vem junto, em certo sentido, que é realmente a disponibilidade imediata de um produto, que envolve precificação, informação rápida, atendimento rápido, né? É um conceito generalizado que a atividade empresarial cria 4 tipos de valor em produtos ou serviços, a saber, forma, tempo, lugar e posse. Desses 4 valores, 2 são criados pela logística. A produção cria o valor de forma, à medida que transforma insumos em resultados, ou seja, matérias-primas convertidas em produtos acabados. A logística controla os valores de tempo e lugar nos produtos, principalmente por meio do transporte, dos fluxos de informação e dos estoques. O valor de posse, geralmente, sob a responsabilidade do marketing, engenharia e finanças, é aquele criado ao induzir os clientes a adquirir produtos por meio de mecanismos como publicidade, informação, suporte técnico e condições de venda, preço e disponibilidade de crédito, com o gerenciamento da cadeia de suprimento, inclui a produção. 3 desses 4 podem ser considerados responsabilidades do gerente do logístico da cadeia de suprimentos, né? Então, vamos responder a questões indicadas pelo professor, por mim, nesse momento de aula, no livro Economia Atual, né? Linear Economia Atual, na Economia Atual, Logística na Economia Atual, tá? Então, daqui a pouco vamos fazer exercícios, vamos aqui encerrar esse momento de gravação de aula e buscar realmente retirar dúvidas, tá? Estou encerrando aqui essa gravação.